Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago, sou professor de filosofia e eventualmente eu venho aqui e compartilho alguns pensamentos com vocês, alguns textos que eu gosto de produzir esporadicamente, por mais que eu não faça com tanta recorrência. Até por causa da correria, eu sou trabalhador, sou pobre, então eu não posso me dar o luxo de fazer esse tipo de coisa com tanta assiduidade. Ainda assim, gente, dentro desse contexto virtual, né, internet, recentemente viralizou aí uma polêmica envolvendo as trends do Estúdio Ghibli, ou melhor, trends vinculadas ao estilo artístico do Estúdio Ghibli. E para quem não conhece, o Estúdio Ghibli é um grande estúdio de produção de animações, muito conceituado, né, reconhecido assim pela qualidade de suas animações e de indiscutível assim valor, não só econômico, mas também artístico. Patrimônio da humanidade, a gente poderia dizer, né? Eu sou fã do Estúdio Ghibli, né, com todas as ressalvas que eu vou fazer aqui para vocês, mas eu queria, dentro dessa polêmica onde muita gente começou a viralizar, né, imagens, né, suas fotos que foram reutilizadas através de inteligências artificiais dentro da estética do Estúdio Ghibli, eu queria compartilhar alguns pensamentos, tendo em vista essa polêmica, porque muita gente publicou opiniões sinceras, né, da defesa do Estúdio Ghibli, que a princípio, né, pelo menos através das palavras do Hayao Miyazaki, né, que é um dos grandes cabeças, né, do estúdio, repudiando essa utilização massiva de imagens geradas artificialmente, replicando a estética desse estúdio, né, das animações, principalmente do Miyazaki, e na defesa, né, da produção artística em detrimento das inteligências artificiais que tendem a naturalmente banalizar não só a produção artística, né, como é o caso, inclusive, da própria profissão dos professores, né, que é uma atividade intelectual e, consequentemente, também acaba sendo atingida por esse processo. Dito isso, gente, ao contrário do que muita gente tem dito, eu me posiciono de maneira um pouco mais crítica a esse processo, porque por mais assim que eu entenda o receio de todo mundo quanto a essa utilização massiva de imagens produzidas artificialmente pelas IA, há um problema aí, ou melhor, existem alguns problemas nesse debate que não têm sido objeto de destaque. Então a primeira coisa é o ponto, né, que o Ocidente tende a interpretar, né, esses processos de inteligência artificial, tecnologia, economia e os valores, ou melhor, né, e a produção artística, sobretudo asiática, de maneira um pouco deturpada. Até pelo fato, né, de que o Estúdio Ghibli é muito conhecido na internet por dar strike em qualquer produtor de conteúdo, em qualquer youtuber, inclusive, que utilize indevidamente e sem a devida permissão suas imagens ou imagens de filmes. Então, assim, o estúdio é muito conhecido, é talvez o estúdio que mais corre atrás, né, tem uma atuação incisiva quanto à utilização indevida de suas imagens em produções paralelas, né? Então, assim, eu duvido muito, né, e assim, teria que ser muito otimista para imaginar que a OpenAI, né, no caso o ChatGPT, né, e os empresários por trás dessa tecnologia utilizaram indevidamente, né, essa estética sem nenhuma permissão, sem nenhum acordo prévio com o Estúdio Ghibli, né, porque o Estúdio Ghibli é muito conhecido por pegar pesadíssimo com qualquer, sabe, mané no meio da rua. Imagine só com uma empresa do tamanho da OpenAI. Então, assim, primeiro ponto, né? Com certeza houve um acordo econômico do pessoal do ChatGPT com o estúdio em questão. E, claro, né, as considerações do Hayao Miyazaki devem ter se dado dentro desse contexto, porque ele provavelmente discorda desse acordo. Ele pode até ser, sei lá, o chefe, o CEO, alguma coisa do tipo, não sei ao certo, também não fui atrás saber. Ele pode até não ser o chefe da empresa, mas ele é o cara mais importante, ele é a voz mais proeminente desse estúdio. Então o estúdio é o que é por causa do Miyazaki. Então ele deve ter feito as considerações que se tornaram públicas recentemente por causa desse contexto, né, da utilização, mas que duvido muito que tenha sido indevida. Então, consequentemente, o primeiro ponto que a gente deveria deixar claro aqui é que, com certeza, não só o pessoal do ChatGPT, como o próprio pessoal do Estúdio Ghibli deve estar lucrando horrores com esse processo. Primeiramente, pelo fato de que tem muita gente acessando o ChatGPT para
reelaborar suas imagens, segundo essa estética Ghibli. Como também esse acordo deve ter sido de viés econômico, e a gente poderia até ser um pouco sagazes também, imagine o tanto de gente, né, que hoje em dia, que não sabia ontem o que é o Estúdio Ghibli, que agora deve estar pesquisando por essas animações, por esse estúdio. Então, assim, é absurdo. Então, assim, eu não preciso nem ir atrás de dados para saber disso. A divulgação massiva, né, que o ChatGPT fez de maneira bastante orgânica ou não, das produções do Estúdio Ghibli foi absurdo. Então, assim, eu acho que bilhões de pessoas devem ter conhecido o Estúdio Ghibli a partir de agora, né, e vão conhecê-lo ainda mais. Então, assim, o tanto de dinheiro que está rolando por trás do palco dessas pseudopolêmicas é muito grande. Beleza? Então, assim, a gente não deve esquecer disso, né? O que existe por trás de tudo isso são interesses empresariais, né? Então, não são santos, né? Pelo menos grande parte deles, né? São empresários, são trabalhadores também, são artistas, e esse incômodo ele se dá muito mais em outras instâncias. Outro aspecto relevante que eu queria destacar aqui é que a gente não se esquece, né? Até pelo fato de sermos ocidentais, né? Então, assim, esse debate aqui também está aberto, mas o que acontece, né? O Ocidente tem uma imagem idealizada do Japão. Então, assim, eu falo como alguém que estuda cultura japonesa, né? Que tem uma admiração pela cultura japonesa, mas justamente pelo fato de que eu estudo, eu não idealizo a cultura japonesa, né? O Japão ele tem uma história de crueldades com seu povo e com povos nas suas proximidades que é icônica. Então, assim, se você fosse pontuar ali quais são as cinco civilizações mais cruéis da história da humanidade, o Japão estaria entre elas, né? E essa crueldade ela não ficou no passado, ela é recente, ela está aí na Segunda Guerra Mundial, e ela se perpetua de alguma maneira dentro da estrutura sociopolítica japonesa. Então, uma coisa que é bastante associada, por exemplo, à Índia, que é a cultura de castas, né? Por mais que ela não seja uma coisa oficial, mas algo real, né? Que se faz valer dentro do universo indiano, também existe no Japão, de uma maneira distinta. Então, assim, mas eles têm uma mentalidade de casta. Então, isso é uma coisa característica dos povos antigos e que se perpetuou com mais força, digamos assim, ou vitalidade nas culturas asiáticas, né? Não vou nem usar o termo oriental aqui, mas no Oriente a cultura de castas era muito mais presente, vívida. E por mais que o Japão ele tenha se modificado muito depois da Segunda Guerra Mundial, pela derrota que sofreu nos Estados Unidos, né, e por todas as imposições culturais que os Estados Unidos puseram, né, sobre a nação japonesa, ainda assim o Japão ele é muito aristocrático, né, e o aristocratismo japonês ele tem, sabe, uma característica curiosa, né, porque ele foi se miscigenando essa lógica capitalista. Até hoje a cultura japonesa está processando como qualquer outra cultura, está processando esse fator, né? Então, assim, existem contradições inerentes à cultura japonesa, mas isso é muito presente, né? Então, assim, grande parte da excelência cultural do Japão, não só em animes, em outras questões, né? Literatura, etc., tecnologia, vem dessa questão, né? Aristocrática, né? Os japoneses se dedicam muito a tudo que fazem, né? Tem até um termo, né, assim, que geralmente é associado ao Japão, que é o Ikigai, que é bastante também conhecido no Ocidente por causa dessa associação capitalista, né, porque os japoneses eles se dedicam muito a tudo que fazem, independentemente do tamanho ou do aparente valor daquilo que fazem. Eles são muito dedicados e isso é algo elogiável. Mas isso também traduz um pouco da mentalidade aristocrática japonesa, dessa mentalidade elitista, de que a dedicação ela reflete muito da superioridade de uma camada social ou de outra, do indivíduo também que está inserido dentro de uma camada social. Então eles são excelentes sim no que fazem em muitos aspectos, todo mundo, né? A gente também não pode ficar aqui mitificando o japonês, mas em muitos aspectos são, né? Um exemplo perfeito disso são os animes, né, que são talvez a expressão de cultura japonesa mais difundida no mundo na atualidade, e os animes se destacam de outras produções audiovisuais ocidentais, com animações mais tradicionais, né, pelo fato de que há uma mudança significativa em todas as produções que você vê. Então, assim, os animes eles têm gêneros, estilos e narrativas bem inovadoras. Se eu for comparar com a Marvel, com a DC,
as narrativas dos animes são muito inovadoras, né? Então, assim, ano após ano, você tem um anime distinto, diferente, realmente marcante, e que chega a ser contrastante com a banalização e até mesmo a estrutura das narrativas ocidentais. Dito isso, né, o japonês ele tem essa mentalidade, né, e a sociedade japonesa é profundamente aristocrática, elitista, tem valores ali de excelência que frequentemente são associados a uma suposta superioridade cultural que estava muito patente na Segunda Guerra Mundial, e não se enganem, ela continua existindo até os dias de hoje, né? Nosso pessoal que viaja para o Japão sabe que eles são extremamente receptivos, educados, mas de forma geral eles são educados e receptivos com um turista que vem e vai, mas com um turista que eventualmente chega lá para ficar, eles são muito ariscos, né? Eles são pessoas bem antipáticas, xenofóbicas mesmo, né? E não existe outra palavra para isso. Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, é um juízo de fato. O japonês é educado com aquele que vem contemplar sua cultura, curti-la, deixar seus recursos, né, sua admiração e vai-se embora. Não toque, não faz parte desse universo. E eu percebo na utilização desses filtros, né, voltando a essa temática, né, dos filtros gerados pelo ChatGPT, inspirados no Estúdio Ghibli, muito desse processo, né? Então, assim, quando uma pessoa o faz, principalmente alguém que, digamos, é fã ou conhece o Estúdio Ghibli, ela o faz pelo simples fato de que ela tem uma admiração e ela quer se imaginar dentro daquele universo, né? E é bonito, é um sentimento bonito, né? Então, assim, eu até vi um influenciador bastante conhecido aqui no YouTube, no universo aqui das redes sociais, mencionando que, argumentando, você pagaria um artista para fazer uma imagem como essas? Aí eu respondo na maior cara de pau, né? Não. Pelo simples fato de que eu sou pobre. Eu não pagaria porque eu não tenho condições de pagar. E outras bilhões de pessoas não pagariam porque nós somos pobres. Então as inteligências artificiais e a tecnologia, elas têm esse outro lado, né? Como já diria o Walter Benjamin, né? um filósofo judeu bastante conhecido, né? Um filósofo frankfurtiano, que a tecnologia ela tem esse outro lado, né? Por um lado, ela banaliza de fato a obra de arte, ela retira sua aura, seu valor de unicidade. Por outro, ela acaba democratizando uma experiência que seria unicamente destinada a certos indivíduos ou certas classes. Então, enquanto esses filmes estavam ali restritos, né, um universo onde você pode simplesmente ir lá, contemplar, assistir, pagar seus recursos e contemplá-lo, tá tudo bem. Mas quando você quer se sentir parte da coisa, ou quer se vislumbrar parte da coisa, fazendo um filtrozinho e só se reimaginando dentro desse universo, aí não, isso é nojento, né? Palavras do próprio Miyazaki, né? A inteligência artificial e tudo isso que tem feito, os ocidentais têm feito com a minha obra de arte é nojento. É a palavra que ele usou, e isso reflete muito dessa mentalidade aristocrática, dessa forma de pensar que é muito problemática. Eu não vou ficar aqui passando pano só porque é outra cultura. Eu não estou fazendo um juízo de valor arbitrário de outra cultura. Estou simplesmente diagnosticando a cultura como ela é. Ela é elitista, ela é aristocrática, ela é segregária, ela é xenofóbica em muitos aspectos. Eu não fico idealizando o japonês ideal aqui. Ela tem problemas, muitos japoneses inerentes à própria sociedade japonesa reconhecem esse problema. E, na moral, eu tô cagando para Miyazaki, beleza? Faça seu filtro, né? Faça sua reutilização aí das imagens do ChatGPT de boa, né? Relaxe. Eles estão nadando em dinheiro, né? Quem está aqui sobrevivendo, quem está aqui lutando para sobreviver, somos nós, que somos trabalhadores, né? Eles estão de boa, só curtindo o dinheiro de tudo isso que já foi gerado até aqui. Os filmes do Estúdio Ghibli não vão perder nada com isso, né? A ChatGPT, pelo menos por enquanto, ele não está conseguindo gerar nenhum filme completo do Estúdio Ghibli, e dificilmente vai conseguir, né? Porque a criação, essas inteligências artificiais, elas não criam, elas simplesmente reformulam aquilo que já existe. Então a criação ela continua sendo um atributo, uma característica tipicamente humana. Beleza? Espero não ter magoado ninguém. Queria deixar esse meu depoimento, que pode não ser simpático a muitos artistas, mas na moral, nós que somos professores já sofremos com inteligências artificiais há um bom tempo e ninguém está aqui chorando. Eu estou utilizando na medida do possível, né, para revisar um texto, revisar uma atividade, me dar alguma ideia aqui ou acolá. Não mudou nada na minha realidade, a não ser ter facilitado um pouquinho a minha vida como professor. Beleza? Um cheiro, valeu, abraço.